Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento, nós vamos ficar juntos alguns minutos e eu creio que Deus vai falar algo muito forte no seu coração. Nós estamos aí nessa série, a oração que move o coração de Deus e que vai mover também o coração de Deus em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. Eu quero chamar a sua atenção, você católico, espírita, evangélico. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. E saiba que através desta mensagem, Deus vai falar muito forte no seu coração, tá certo? Aqui em João, capítulo 17, nós vamos aqui falar um pouquinho, alguns versículos, porque a oração sacerdotal foi a maior oração a qual nós podemos compreender na Bíblia, porque o Senhor Jesus, ao fazer a oração sacerdotal, era a oração de despedida deste mundo para ir para o Pai e preparar lugar para cada um de nós. Então, quando ele faz essa oração, ela foi uma oração muito profunda, algo muito profundo, e ele fez questão de enfatizar, o seu compromisso, o seu grande amor para com todos nós, e também a obediência ao Pai Celestial. João capítulo 17, do versículo 1, ela vai até o 26. Então eu não vou ler tudo, porque fica muito extensivo, não é verdade? Mas você vai entender quando o Senhor Jesus começa a falar. Ele diz assim no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. No versículo 9 ele diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, porque me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmo. Olha que maravilha. Continuando, eu estou saltando, porque como eu falei, começa no primeiro, vai até ao 26. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha que palavra profunda. A oração do Senhor Jesus era voltado justamente por amor de você, por amor de todos nós. O amor de Jesus era tão profundo que ele deu a vida dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, Deus quer fazer da sua vida algo muito grande, algo muito profundo, porque nós estamos neste mundo por um tempo, é uma passagem, nós estamos passando. Uns vão passar por um tempo, outros por mais um pouco mais, e outros um pouquinho mais, mas é uma passagem. A nossa casa, o nosso lugar não é neste mundo. O nosso lugar é com Deus, E o Senhor Jesus disse, eu vou para junto do Pai.
mas vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós também estareis comigo. Então são palavras de conforto, palavras que vêm nos fortalecer a cada dia. Talvez você olhe para as dificuldades, para os problemas, e você pensa assim, mas será até quando eu vou sofrer, até quando eu vou passar por isso, até quando eu vou passar por aquilo? Isso é um tempo. Em tudo dai graça, diz o Senhor, porque quando nós passamos pelas aflições da vida, isso também nos traz, sabe o quê? Amadurecimento. Nós nos amadurecemos, nós nos tornamos mais fortes, passamos a ter experiência, né? O que acontece com as pessoas mais idosas? Eles não têm força física, mas a experiência que eles têm, ela se torna muito mais poderosa do que a força física. Então o Senhor Jesus, ele mostra para nós a força maior, o poder maior, que é a nossa fé na palavra do Senhor. Jesus, quando ele ora, ele diz isso, né? Já estava se aproximando o momento em que o Senhor Jesus sairia desse mundo, iria para o Pai, mas enviaria o Consolador para nos consolar. Veja, no versículo 15 ele disse, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Que os guarde do mal. Jesus sabia que viver aqui nessa terra, existem os dias bons, os dias de alegria, mas a palavra de Deus também diz que existem os dias maus, os dias das lutas, os dias das perseguições, das doenças, das enfermidades, de tantas coisas que vêm sobre nós no intuito de destruir, no intuito de desanimar, porque o nosso arqui-inimigo, que é Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas pessoas estão nesse trajeto, nesse caminho, estão desanimando. No meio do caminho está desanimando. Está perdendo, sabe, as forças. Muitos estão olhando para trás. Muitos estão olhando para os problemas. Mas a Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos. Então nós temos que olhar, olhando para frente e olhando para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é a razão da nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, né? Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas prossigo para o alvo. Para a perfeição. Para a salvação da nossa alma. Então, continuando, ele diz assim no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória para que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na minha unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que coisa profunda. Jesus fala dessa comunhão. Assim, Pai, como eu tenho comunhão contigo, que assim também eu possa ter comunhão com eles e eles comigo. Porque aonde eu estiver,
eles também estarão comigo. E quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele veio com uma finalidade de mostrar a verdade, de mostrar o caminho, de levar o povo a voltar à aliança contigo, aliança com Deus, porque certamente havia uma aliança muito profunda na época de Adão, mas quando Adão e Eva pecaram, então veio aí o pecado e superabundou o pecado neste mundo, o sofrimento. Você vê como o mundo está hoje. A maldição está no mundo. É tanta coisa ruim, é doença que a gente nem conhece, que aparece e não se sabe como isso aconteceu, nem a ciência explica, nem os remédios trazem uma resposta, não é verdade? Quanto sofrimento as pessoas estão passando nesta vida. Mas o Senhor Jesus continua no versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e neles esteja também. Que coisa profunda. Ora, meu amigo e minha amiga, Deus tem algo muito profundo para fazer na minha, na sua vida. Deus quer transformar. Deus quer dar a você o melhor dessa terra. Deus quer fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Mas não só neste mundo, porque, como eu disse a você no início, isso é uma preparação. Porque está chegando a hora está chegando, em que nós também estaremos eternamente com Cristo. Para você ter uma ideia, lá em Apocalipse diz assim: lá não haverá tristeza, nem dor, nem choro, somente alegria. Lá haverá gozo na alma. Então esse é o lugar que está preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que, abrem mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Você veja o Senhor Jesus, muita gente diz assim, já me disseram, pastor, mas Jesus era filho de Deus. Eu digo, com certeza, mas nós também somos. E eu perguntei a essa pessoa, você é um filho de Deus? Sou. Então, nós somos também. Então, veja, o Senhor Jesus, ele passou por muitas tribulações. Ele também foi tentado. Jesus teve fome, teve sede. Jesus chorou, Jesus teve cansaço. Ora, se ele teve tudo isso, nós também temos. Nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Mas o que tornou o Senhor Jesus diferente? Era a preocupação de Jesus, era estar em comunhão com o Pai. Estar em comunhão com o Pai era a coisa mais importante, porque ele sabia que ele iria passar um tempo na terra, como nós. Você vai ficar aqui eternamente? Você vai viver nessa terra quanto tempo? Não é verdade? 30, 40, 50, 60, 80, 90. Mas um dia você vai ter que sair dessa terra. A carne volta para o pó da terra, porque do pó vieste, não é verdade? Mas o teu espírito, a tua alma, o espírito volta para Deus, né? Mas a tua alma só tem 2 lugares. Ou ela sobe, ou ela desce. Subir, a alma que sobe, a alma que vai para a presença do Pai, ela vai para o céu. E a alma que desce, ela irá para o Hades, irá para o inferno. E aí não tem mais jeito. Uma vez
que desceu já era. Então, você veja como é importante essa oração que o Senhor Jesus fez. Pai, não os peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mundo. Dê o livramento a eles. Olha que oração profunda. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor dá a eles o livramento. Foi a oração de amor e a oração de livramento, porque Jesus sabia que o que nós passaríamos aqui na terra até a volta dele não seria fácil, como não está sendo fácil, nem para mim e nem para você. A luta, a dificuldade, a situação que nós passamos, mas Deus, ele é fiel e ele vai te dar forças para você superar, para você vencer todas essas situações. Tá certo? Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus força, vigor, para que você permaneça firme até a volta do Senhor Jesus, porque ele vai vir pegar, ele vai vir buscar o seu povo. Tá certo? Mas antes disso, vamos aqui, olha, aqui do lado, coloque aí, dá um likezinho, tá? Inscreva-se, não paga nada, inscreva-se, coloque o seu nome, aí nos comentários você coloca o seu nome, o nome da sua família, de alguém que está sofrendo, para a gente orar, para a gente pedir por essas pessoas, para que elas sejam felizes, para que elas tenham paz, né? Quantas pessoas, por exemplo, a minha mãe orou por mim 10 anos, sem cessar, 10 anos. E eu tenho comigo uma coisa muito importante. Eu oro todos os dias, 4 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, na igreja. E se eu acordar de madrugada, eu continuo orando, porque eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, durante 10 anos, orou por mim. E ela dizia, Senhor, transforma o meu filho num homem de Deus. Eu não entendia aquilo. Eu não gostava de igreja, eu não sentia bem com a igreja, eu não queria saber. Quem me conhece sabe, eu não estava nem aí para isso. Mas aquelas orações foram mexendo comigo. Aos poucos eu fui mudando, até que eu me converti e verdadeiramente, antes da minha mãe morrer, ela morreu com 80 e poucos anos, antes dela morrer, ela me viu como verdadeiramente um homem de Deus, como pastor, pregando a palavra, levando o nome do Senhor. Eu me converti aos 22 anos e hoje estou com 70 anos, estou aí há 47 anos na presença do Pai, orando, clamando, buscando, numa alegria tão grande. Que maravilha! É assim que Deus vai fazer na sua vida, tá certo? Eu, pastor Jorge Lopes, eu tenho uma igreja ali em Santo Amaro, em Recife, Santo Amaro, na Rua dos Casados, 388. Rua dos Casados, 388, em Santo Amaro, Recife, Pernambuco, onde fica esse endereço, próximo aí do Shopping Tacaruna. E do outro lado tem o Hospital do Câncer. Entre um e outro, você entra naquela rua, 100 metros na frente, está lá a Igreja Ministério da Fé. Qualquer pessoa, da onde você mora, Olinda, Avenida Norte, no centro, todos os ônibus param ali na porta do Shopping Tacaruna. Desceu, você andou 100 metros, está lá a igreja te esperando. Quarta-feira e sexta-feira, às 7 horas da noite. E no domingo, às 6 horas da tarde. Tá bom? Deus abençoe você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Agora é o momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama
do teu Santo Espírito, do teu poder, da tua graça, assim como Jesus, ele orou dizendo: Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mundo. Pai Santo querido, Jesus, ele pediu que o Senhor guardasse e protegesse a cada um de nós. E eu continuo pedindo em nome de Jesus: guarda o teu povo, guarda o católico, o espírito, o evangélico, o macumbeiro, o feiticeiro, aquele que não tem religião, que todos sejam guardados. Pai, abençoe o viciado, o doente, o enfermo, visita os leprosários, o hospital do câncer, visita, Senhor, todas as clínicas e aonde quer que tenha alguém doente, enfermo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa abençoar. Pai, prepara também a Igreja Ministério da Fé para receber este povo na quarta, na sexta e no domingo. Em nome de Jesus, eu oro por cada pedido, por cada clamor, por cada pessoa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus caminhos. Fique com Deus. Até lá.